César Marcos Casarotto Filho, 24 anos, professor de letras, trabalha com discurso melancólico em livro do Desassossego. Olá, César, querido, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Então nos conta o que é o discurso melancólico. O discurso melancólico. É interessante porque para entrar nesse assunto de discurso melancólico, tu precisa saber o que é a melancolia, né? E conceituar a melancolia no sujeito, né? A gente sempre faz uma ideia, né, de melancolia, por exemplo, como um sentimento, né? Só que mais do que isso, quando tu vai se aprofundando, né, nesse assunto, até historicamente, né, lendo filósofos como Aristóteles, enfim, porque desde a antiguidade vem se abordando esse assunto, né? Desde sempre existiu melancolia. Sim. Hipócrates já dizia, né? Se homem fosse um, jamais sofreria, né? Aquela ideia de fragmentação do sujeito, sempre somos outro, né? O que é uma marca no Fernando Pessoa, autor do livro do Desassossego. Mas o que é a melancolia, né? O Freud, por exemplo, ele... eu me baseio em Freud para conceituar a melancolia. Para depois trabalhar no discurso melancólico. Que aí, como eu vou mostrar, na verdade, o discurso é um espelhamento do que o sujeito é. Vai refletir no modo da fala, né? Do sujeito isso. Para o Freud, ele diz, por exemplo, no livro Luto e Melancolia... não trouxe aqui. Bom, enfim. É um texto de 1900... Bom, início do século XX, não me recordo agora precisamente a data. E ele, conceituando a melancolia... Ele diz que o sujeito melancólico, quando ele era criança, antes de se constituir enquanto indivíduo, né, faltou um olhar de outrem, de um sujeito que fosse um pai, uma mãe, uma figura de pai ou mãe, e por haver essa falta de olhar para a criança, porque nós nos constituímos sujeito em função dessa alteridade, né? O outro nos olha, né? E, enfim, nós nos assemelhando a eles, né? E eles nos dizendo, por exemplo, o outro nos dizendo que nós existimos, nos constituímos enquanto sujeito e indivíduo. Para o melancólico faltou isso. E em função disso ter faltado, o sujeito melancólico não desenvolve ele, na verdade, se torna uma moldura vazia, que é o que vai explicar uma outra teórica que eu me baseio para trabalhar o discurso melancólico, que é a Marie-Claude Lambot. Ela considera o sujeito melancólico uma moldura vazia, um quadro vazio. Ele é um molde, mas ele não se encontra. Ele nunca vai ver ele mesmo e se considerar um sujeito. E nessa moldura vazia, existe alguma forma de preenchimento? Não. Na verdade, o melancólico é um ethos, é um modo de ser no mundo. Tu pode até trabalhar, o melancólico ele vai sempre tentar se descobrir, também como explica Lambot, vai tentar se descobrir no outro ou se em outras figuras, nesse sempre outro, né, nos outros sujeitos, ou com máscaras, se vestindo de máscaras, para tentar se encontrar. Agora eu vou ser assim, quem sabe agora eu me encontre, né, dessa maneira. Então, no meio dessas nuances, ele vai tentando se encontrar, mas o que acontece? O melancólico, ele mais do que ninguém sabe da verdade do mundo, de que todos nós na verdade não somos naturalmente o sujeito, é um construto, né? O sujeito, a questão do sujeito. O melancólico, como nunca desenvolveu isso, ele mais do que ninguém sabe que nós somos um construto. Então, mesmo tentando encontrar a si mesmo, ele sabe que nunca vai encontrar. Ele sabe da verdade. E por isso o negativismo, né, que permeia o discurso do melancólico depois. O modo como ele vai ver o mundo, né, de uma maneira negativa. Mas a melancolia, então, ela é uma forma não só de persona, mas de aceitação, certo? Tu precisa saber tu tem a condição melancólica, na verdade. É uma condição. E dentro desses autores que tu me trouxeste, como que tu transitou com eles para chegar no livro Desassossego também? Então, inicialmente, eu tive que me basear, por exemplo, historicamente, tá? Aristóteles já falava, por exemplo, sempre tentou se descobrir o que é esse estado de alma, que é como chamam, que é a melancolia. O Aristóteles ele tem um texto que é O Homem de Gênio e a Melancolia, e ele explica a partir da teoria dos humores, que a teoria dos humores é uma coisa que veio da antiguidade, uma explicação sobre a melancolia até o século XVIII.
E do 18 em diante começa uma explicação mais psicanalítica. A teoria dos humores, ela compreende a melancolia a partir das correspondências. É uma coisa mais esotérica. Por exemplo, se fala sempre, quando vai se tratar de melancolia, sobre o Sol Negro. Sempre vai dizer, mas o que é o Sol Negro? O Sol Negro é Saturno. Eles compreendiam, enfim, né, o homem, ele sofre a influência dos astros, né, nesse tipo de pensamento esotérico. Então, a teoria dos humores dizia o quê? Que o Saturno, o planeta do melancólico, aquele que, na verdade, o deus Saturno é aquele deus que come o próprio filho, né? Existem, inclusive, representações muito boas sobre isso. O que o Saturno... ele, na verdade, é o Sol renegado. Outros teóricos vão explicar. É aquele Sol que um dia vingou, um Sol, um deus, o rei de todos os astros, que um dia foi rei e que agora foi relegado e foi, enfim, né, se perdendo e relegado em questão até de espaço, né? Ele não brilha mais, está distante dos outros planetas. E que hoje ele sabe, né, que ele não é mais nada. Bom, é esse tipo de Sol. O Saturno, então, ele corresponde, ele influencia o quê no ser humano? O baço. O baço é onde está a melancolia. O baço, spleen, o Baudelaire chama, né, em inglês. Francês, mas ele utiliza esse termo em inglês. Spleen é baço, na verdade. E esse baço é onde existe a bile negra. É essa explicação metafórica que eles davam. A bile negra, todos nós temos. O Aristóteles, então, vai explicar. Todos são detentores da bile negra, que fica no baço. E o que acontece com o melancólico, na verdade? A bile negra, ela influencia nele muito mais do que no homem normal. E a bile negra, para ele, ela tem dois extremos. O êxtase e a úlcera. Ele vai chamar de êxtase quando a bile negra ela é criativa. Ela possibilita, por exemplo, porque, como vão compreender a melancolia também, a doença dos intelectuais, que vou chegar mais tarde. Se ela pode ser êxtase, ela pode ser, ao contrário, também úlcera. Úlcera é a ascedia completa, que tu não produz nada e que tu fica prostrado, enfim, no mundo apático, completamente apático. Então, a melancolia, ela não é um sentimento... Ela é muito ambígua, na verdade. Ela tem dois extremos. Então, até o século XVIII se constituiu assim, né? Na verdade. Eles diziam, por exemplo, que a melancolia, o sujeito melancólico, eles compreendiam fisiologicamente o melancólico. O Aristóteles vai explicar que o melancólico é um sujeito muito magro e com veias saltadas. E ele vai explicar que na verdade, para ele, a bile negra, ela é composta de vento. E por que as veias saltadas? Porque o melancólico, aí ele associa com o homem de gênio, né? Por causa da sua genialidade, vento é metáfora para criatividade também, serve. Ele diz que o que corre dentro dessas veias saltadas do melancólico, né? Não é sangue, mas vento. Daí sua criatividade. Então, inclusive, depois nos quadros que se foram pintados, afrescos, né, que fizeram dos melancólicos, eles sempre designaram, por exemplo, a figura do melancólico com grinaldas aquáticas, porque é um humor seco, na verdade. Então, ele precisa, para dar o contraponto, a água e plantas aquáticas, enfim, é bem interessante. E dentro do teu desenvolvimento, agora como dentro do teu mestrado, que tu falou que entregou a qualificação, a gente estava trocando uma ideia para o pessoal de casa se situar também, quais foram os pontos de conclusão? Os pontos de conclusão. Bom, como eu disse, se corresponde, né, o que o sujeito é o espelho, o discurso vai ser o espelho dele, né? Na verdade, esse é o livro do Desassossego, é uma edição belíssima da Tinta da China Brasil, 2013, e está no português de Portugal original, de 1930, 20. O que eu vi? Ele é completamente fragmentário. O que é o livro do Desassossego? Ele não é uma obra comum, tradicional, ela não tem um enredo. O que o melancólico é? Ele não se desenvolve enquanto indivíduo. Então, ele não possui uma historicidade, ele não consegue se reconhecer aquele que fui a quem eu sou hoje. O melancólico é fragmento puro, e isso reflete no próprio discurso, que é o Bernardo Soares que vai narrar, é um semi-heterônimo do Fernando Pessoa.
Ele narra, na verdade, a segunda parte, porque é composto de duas partes do livro do Desassossego. O Vicente Guedes é o que escreve a primeira parte e o Bernardo Soares a segunda. Eu preferi a segunda parte, trabalhar somente com o Bernardo Soares, porque ele é uma figura mais visível, mais um pouco mais delimitada, né? A própria figura dele, como ele se descreve, por exemplo, tu sabe onde é que ele trabalha. O Vicente Guedes, tu não sabe de quase nada, muito pouco, é muito escasso. Então eu preferi por causa disso, mas segue sempre a mesma lógica. Um discurso completamente fragmentário. É uma espécie de diário, na verdade, mas não é bem um diário, que eles vai falando, tanto o Vicente Guedes quanto o Bernardo Soares vão falando das suas tristezas, do estar no mundo. Sempre com, na verdade, um discurso muito negativista. Qual o efeito que causa esse livro, né? Tu precisa, na verdade, eu sempre digo que a pessoa precisa ser muito corajosa para entrar no livro do Desassossego, porque é bem característico da melancolia. É uma coisa que parece que não vai. É outra coisa que reflete no melancólico. Como ele não tem uma historicidade, ele também ele vai se atravancando no caminho. O próprio discurso do melancólico vai se tornando uma coisa repetitiva demais. E tu vai sentindo numa espécie de lodaçal da coisa. Tu vai sentindo sufocar, enfim, né? É um efeito, né, do livro que isso causa. O Bernardo Soares, né, por exemplo, ele diz de si mesmo, ele fala dele mesmo como se tratasse de outro. Por exemplo, eu trouxe aqui uma citação que fica na página 387 e 388. Na voz dele: nos dizem que sem esperança a vida é impossível, outros que com esperança é vazia. Para mim, que hoje não espero nem desespero, ela é um simples quadro externo, que inclui a mim. Ele é outro, ele não se vê ele mesmo, ele se vê apático. Outra característica do melancólico, como ele não desenvolve esse olhar do outro, ele não cria um contato com o outro nem um desejo sexual pelo outro. O que a Marie-Claude Lambotte, que escreveu A Estética da Melancolia, e também o discurso melancólico, que eu não trouxe hoje, vai explicar o que acontece com a sexualidade do melancólico. Ele se torna, não se reconhecendo no mundo. Sendo um quadro vazio, ele não tem contato com o mundo e ele se desvitaliza. Ele se desrealiza. Ele não tem, inclusive, como sentir atração sexual por outro ser humano. Mas onde é que fica esse eros do melancólico? No intelecto. Tá ali o prazer dele. Muitas vezes, não são todos os melancólicos, né? São melancólicos e melancólicos, mas o melancólico intelectual tá ali o eros dele. Mas tu não acredita que de alguma forma a melancolia ela não acaba se tornando um estilo de ser? Um estilo de ser. É possível. É possível. E essa não atração sexual, e sim uma atração por si intelectual, não é um traço narcísico? Exatamente. Outro traço do melancólico. Ele não desenvolvendo, né, essa proximidade com o outro, né? A inibição, na verdade, a Lambotte vai explicar, é o traço principal do melancólico. Ele é um inibido. E ele volta-se para si mesmo. O eros dele, na verdade, tá para ele mesmo. Ele é o melhor do mundo. Inclusive, o melancólico sempre afirma, ele é o dono da verdade. Ele sabe da verdade mais do que ninguém, de que tudo é nada e de que eu sou ninguém, e que todo mundo tem o seu eu ideal, então não existe um eu verdadeiro, e por isso sofro tanto. Eu caio no negativismo dele, mas ele é aquele que está sempre mostrando e colocando verdades pro outro. E ele não aceita de mão beijada, tranquilamente, passivamente, uma outra verdade. Ele vai querer... é um traço. Por exemplo, o que acontece com a Lambotte? Ela pega pacientes dela, na verdade, é uma psicanalista, e vai trabalhando com os discursos das suas pacientes, né? Enfim. E é isso que ela vai percebendo, realmente essa resistência do melancólico em aceitar uma outra verdade que não a sua, porque a dele é a única, plena. E existe alguma forma do melancólico virar esse eros pro outro? Ou treino? É que como é uma questão estrutural da constituição egóica dele, eu não saberia te dizer.
Não cheguei nesse ponto, não cheguei a me aprofundar até esse ponto, mas eu imagino que não. Imagino como é uma coisa, por exemplo, como o neurótico não vai deixar de ser neurótico. Na verdade, o que o Freud diz? Que o melancólico é o neurótico narcísico. Ele coloca, é aqui que ele coloca o ponto. Sim. E o teu assunto, tá fechado, não tá fechado? Então, ainda não. Porque, na verdade, eu trabalhei agora, como é uma dissertação, é pouco tempo, né? Só trabalhei com a segunda parte, né? Foi o livro inteiro, né? Desassossego. Do livro do Desassossego, enfim, Fernando Pessoa. Eu pretendo continuar com Fernando Pessoa. Eu considero, né? Mas não é também o que eu vou trabalhar num futuro projeto, né? Que eu já estou pensando no projeto de doutorado. Eu considero já melancólico, mas eu quero trabalhar com os heterônimos dele. Claro que Fernando Pessoa, ele mesmo, o próprio ortônimo, não deixa de ser um heterônimo, justamente porque o melancólico tem isso, né? De sempre se desmembrar. E no caso do Fernando Pessoa com seus heterônimos, isso mais do que nunca. Eu pretendo, então, expandir, na verdade, esse assunto do discurso melancólico para a obra do Fernando Pessoa. Não só o livro do Desassossego. E uma frase que resuma o teu trabalho? Uma frase que resume o meu trabalho. Vamos pensar. Eu pensei eu fiz um comparativo aqui, na verdade, porque o livro do Desassossego é um ponto histórico em que as verdades estão se esfacelando. Existe o niilismo do Nietzsche, fim do século XIX, início do XX. E na música, não só na literatura, eu gosto de fazer sempre esse paralelo entre as artes. Na música, Wagner, em Tristão e Isolda, fez isso também. Quebrando, por exemplo, aqueles pontos, todas as artes entraram numa espécie de melancolia, é isso que eu estou querendo dizer. Em Tristão e Isolda, a ópera famosa, não existe uma quebra da harmonia tão conhecida no século XIX, que é de chegar num tempo e existir um repouso dos momentos da música. No Tristão e Isolda isso não acontece. E eu coloco aqui, isso daqui é uma pseudo-conclusão do meu trabalho, nunca se conclui nada. Eu posso ler? Claro. Eu acho que ficaria até... Porque eu acho que eu expressando-me em palavras escritas, eu acho que fica melhor. O livro do Desassossego, da mesma forma que a ópera Tristão e Isolda, são exemplos de obras que levam o seu leitor e o seu espectador à incerteza melancólica. Sem anúncio prévio, elas sobressaltam aquele que delas irá fruir, já que do seu andamento, pelo modo como são compostas, elas não apresentam uma resolução, um desfecho tradicional, causando assim a sensação de algo que restou inconcluso. Uma obra aberta. Obrigado, querido. Muito prazer te receber. A gente volta aqui agora com o teu doutorado, conversar um pouquinho sobre ele, sobre melancolia, que é algo que você está inovando aqui, né, para nós. Muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais bate-papo, um pouquinho de melancolia e até mais com mais teoria.